lá em Porto Alegre com Silmar César Miller. Bom dia, Silmar. Bom dia, meu caro Otávio. Bom dia aos amigos do Terra Viva. Então, eu até comentei aqui, são coisas que chamam a atenção, né? O Serviço de Meteorologia nos Estados Unidos é muito criterioso, serve de exemplo no mundo todo, para o mundo todo, né? E de modelo. Agora, como é que não previu aquela cheia no Rio lá e tem mais de 100 pessoas mortas, 40 desaparecidos, crianças de um acampamento? Os jogos da Copa lá dos clubes, eles param às vezes duas, três vezes, porque fica cinza no horizonte. Alguém pisou na bola, hein, Silmar? Também me chamou a atenção isso aí. É o melhor serviço de meteorologia do mundo, né? Inquestionavelmente. Mas aparentemente foi um fenômeno fora do comum, né? Ou seja, uma chuva sem precedentes acumulada em poucas horas, né? E aí o efeito foi em transbordamento de um rio, né? Que normalmente não transborda. Você fazia não sei quantas décadas que não havia esse tipo de transbordamento. Então, alguma coisa nova aconteceu nesse momento, além da própria enxurrada inesperada, também em termos de bordas de rio lá, que possivelmente foram assoreadas, ou seja, alguma coisa nova que acabou propiciando esse espraiamento, para usar um termo gauchesco aqui, do rio. Ou seja, se abriu e invadiu tudo assim de uma forma inesperada, rapidamente. E aí não houve que segurar. Inclusive casas boiando, casas de madeira, lá tem muita casa de madeira nos Estados Unidos, É. elas acabam boiando água abaixo. Pode ter sido um fenômeno climático também, nós temos aí vários, mas são comuns nessa época do ano lá também. Bom, Silmar, a terça-feira meio borocochô, o que temos aí para hoje? Tá vendo, mercado hoje, com o dólar subiu ontem, hoje está dando uma descontada, cai um pouquinho, 0,4%. Está 5,45 nesse momento. Um dia relativamente calmo aqui nos mercados. Mercado de ações que caiu ontem, cai mais um pouquinho hoje, 0,2%. O mercado de ações tem muito a ver com essa nova ameaça do presidente Donald Trump, ontem, que ameaçou taxar em mais 10% os países do BRICS, por conta o que ele chama de atitudes anti-americanas, né? Então, na verdade, cada um está procurando seu próprio espaço aqui, mas realmente chamou a atenção do presidente essa reunião do BRICS aí no final de semana, e ele ameaçou taxar em 10% qualquer país do BRICS aqui que adotar, por exemplo, a nova moeda que está sendo estudada aqui, entre outros tomadas de posições aqui que foram expressas naquele comunicado do final do encontro. Então isso mexeu muito com os mercados ontem, né? Bolsas despencando, dólar subindo de novo, por conta dessa ameaça de nova taxação adicional aqui, que inclui a própria China, inclui a Índia, são países que fazem parte do BRICS, além do Brasil, né? Países importantes aqui que poderiam ser afetados. Rússia também, né? Ou seja, três gigantes aqui, além do Brasil, podiam ser afetados com essa taxação adicional. Então, isso acabou derrubando bolsas no mundo inteiro e o dólar subiu ontem. Hoje, um pouco mais calmo aqui, o mercado, como eu disse aqui, com o dólar voltando a cair um pouquinho. Petróleo também, que teve alta forte ontem, agora está calmo, está praticamente estável nesse momento, queda de 0,1%. No mercado de commodities agrícolas, aí sim, continua a pressão muito grande sobre os preços dos grãos, por conta do avanço da nova safra americana, que está indo muito bem. Trigo está caindo 0,4%, milho perde 1,2%, soja também cai 0,5%, algodão também na Bolsa Nova York com perda de 0,8%, açúcar em Nova York também cai 0,5%. Na contramão, o café arábica que estava subindo um pouco, mas teve um tombo ontem fenomenal. Os preços caíram muito do café ultimamente. Hoje, uma pequena recuperação de 1,1% no caso do arábica. Café robusto em Londres continua caindo mais 0,5%. Boi gordo no mercado futuro B3 com queda também, 0,6%. Tem um destaque aqui do suco de laranja também, que está chamando a atenção. Uma alta aqui de quase 14% nesse momento. Seria uma alta inesperada, estamos falando aqui em dólares, né? Não estava no radar essa alta do suco, até porque estamos em plena colheita de safra nova no Brasil, a tendência nesse momento seria de queda nos preços. Explicação que se tem, pelo menos preliminarmente, é temor de taxação do suco pelo novo tarifaço do presidente americano, Donald Trump. Aí o mercado já se protege, aumenta o preço para se proteger de taxação, que incide sobre o próprio preço. Então, esse é o destaque desta terça-feira, está vindo nos principais mercados.
Deve ser isso mesmo, uma ameaça de taxação do suco de laranja por conta desses tarifaços do Trump aí, porque, como você bem frisou, nós estamos em plena safra. E safra boa, inclusive, de boa produção. Foi destaque aqui no. Acabou. Safra boa, foi destaque aqui no Agroband, inclusive. Os pés de laranja estão produzindo boa laranja, com bom suco e em boa quantidade. Então, Exatamente. deve ser o efeito Trump. O efeito Trump. Mas já que você falou da cúpula dos BRICS aí, vamos começar por aqui. Eu inverti a ordem aqui para já tocar no assunto. Na cúpula do BRICS, o presidente Lula rebateu o presidente americano Trump sobre a ameaça de taxação a países alinhados ao bloco, que tem duas superpotências concorrentes dos americanos, que são a China e a Rússia. O último dia da cúpula do BRICS começou com mais uma foto oficial. Nessa, além dos líderes do bloco, também estão os representantes de países convidados e organizações parceiras. Neste domingo foi divulgado o texto da declaração final do encontro, condenando as guerras pelo mundo, defendendo o multilateralismo e o fortalecimento da ONU e criticando, sem citar os Estados Unidos, o uso de tarifas como ferramenta política. Horas depois, o presidente Donald Trump ameaçou retaliar com uma tarifa extra de 10% países que se alinharem ao que chamou de políticas anti-americanas do BRICS. A declaração foi publicada às vésperas do fim do prazo para negociações antes da nova rodada de sanções comerciais impostas por Trump. Lula respondeu: Nós não queremos imperador. Nós somos países soberanos. Se ele achar que ele pode taxar, os países têm o direito de taxar também. Existe a lei da reciprocidade. Outros países do grupo também reagiram à publicação de Trump. A Rússia afirmou que o BRICS nunca trabalhou para prejudicar outros países. Já a China disse que o uso de tarifas não beneficia ninguém. Não é a primeira vez que o presidente americano ataca diretamente o BRICS, grupo de cooperação criado para fortalecer economias emergentes. Trump já havia criticado a proposta de criação de uma moeda comum do bloco, ideia que voltou à pauta nesta edição da cúpula. E, obviamente, que nós temos toda a responsabilidade de fazer isso com muito cuidado. Os nossos bancos centrais precisam discutir isso com os bancos centrais dos outros países, mas é uma coisa que não tem volta. Nesta segunda, Lula abriu a última plenária do encontro de líderes, que tratou de temas climáticos e lançou uma iniciativa conjunta no combate de doenças que atingem principalmente as regiões mais pobres do planeta. Pela terceira vez na presidência do bloco, o Brasil voltou a defender a reforma e o fortalecimento de instituições multilaterais, como a ONU e a OMS. A declaração final da cúpula também propôs regras para a atuação das Big Techs e o uso da inteligência artificial. Bom, olha, eu acho que tem que ter posicionamento global, tem que estar no grupo, tem que. Mas eu ouço na rua, ontem mesmo eu vi, hoje de manhã já eu vi que eu sei de casa, as pessoas comentando, escuta, mas por que tem que falar dessas coisas aí? Tem que se meter em coisa da ONU, quando tem tanto problema para resolver aqui no Brasil, inclusive problema de gente passando fome, problema de segurança, problema de educação. Eu estou falando o que eu ouvi do povo simples, o povo da rua. Eu não, é o que as pessoas comentam. Aí vem esses índices aí de refúgio em relação ao governo, aí as pessoas ficam chocadas, não entendem por quê. Aliás, a propósito, devia mudar o nome do BRICS, né, Silmar? Vamos sugerir lá para o pessoal colocar de A a Z. Você viu que turma lá, patota? Quanta gente lá? Rapaz, quase que não coube na foto. Vamos mudar o nome de BRICS para de A a Z. Todo mundo lá. Está ficando mais pichado o BRICS aí. Mas realmente entraram, e tem mais países que vão entrar ainda. Tem candidatos a mais aqui para pegar carona nesse novo grupo aí. Mas, enfim, é muita polêmica em função disso aí, interna e externa, né? Pegando um gancho que você comentou aí, está todo mundo comentando quando é que o Lula volta para o Brasil para governar o país, né? Está parecido com o Fernando Henrique, também via mais no exterior do que aqui dentro do Brasil, né? Então, em painéis internacionais, viagem para cá, viagem para lá, e agora, inclusive, um encontro internacional aqui dentro do Brasil, mas falando de coisas externas, né? E, enquanto isso aqui, não se aprova nada no Congresso, está tudo parado, e exatamente pela própria ausência aqui do presidente dialogando com o Congresso para tentar apressar as coisas que interessam ao grosso do povo brasileiro, né?
que são as medidas fiscais que estão em discussão no Congresso nesse momento. Mas, enfim, muita polêmica em torno disso. Mas voltando lá à reunião do BRICS, realmente está se tornando agora uma ameaça bastante concreta, isso ficou claro aqui nessa reação do presidente Donald Trump lá, depois dessa reunião aqui que terminou ontem no Rio de Janeiro, ameaçando aqui uma taxação adicional a esse conjunto de países aí que não para de crescer, que se chama, por enquanto, BRICS, né, que é o nome da sigla original, que reuniu os países fundadores. Enfim, é fato novo aqui que está acontecendo e com tendência a crescer mais aqui e ameaçando toda essa hegemonia americana que já tem aqui praticamente quase um século, aí, né? Pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos com uma economia dominante do mundo, além de militarmente também dominante. Mas o mundo está mudando, né? Então temos forças novas aqui atuando, não só militarmente, como é o caso da China e da Rússia, mas também agora em novos fóruns de atuação política e com muita influência no lado comercial, né? E é isso que incomoda mais o presidente dos Estados Unidos. Pois é, muda o nome para de A a Z, aí cabe todo mundo lá. Ou então muda o significado da sigla, né? Que era BRICS de Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa, África do Sul. Vamos fazer um inglês macarrônico aqui, muda para... O B fica sendo brothers, irmãos. O R fica results, né? Resultados. O C fica sendo countries, países, né? In, o I e o S precisa pensar aí, né? A gente, sei lá, brothers in son, alguma coisa assim. Ô, Silmar, e a coisa lá vai complicar mais ainda, porque os deputados estão querendo se dar aumento aí, o presidente disse que não vai permitir, a Mônica Bergamo já escreveu lá no band.com.br, que consultou 4 ministros e é verdade, vai vetar. Ou seja, vai esquentar ainda mais o clima por lá. Mas vamos aqui para o nosso negócio, que é exportação de carne suína. Temos aí um recorde histórico, crescimento de 45,2% em junho, em comparação com o mesmo período do ano passado. Junho fechou um desempenho muito satisfatório nas exportações de carne suína brasileira. 137 mil toneladas exportadas no mês, crescimento de 28% quando comparado com o ano passado. Mas a boa notícia é que batemos o recorde histórico de receita cambial. Foi um crescimento de 45,2% na receita oferida da exportação dessas 137 mil toneladas, que totalizaram 341 milhões de dólares. E não é diferente do desempenho de janeiro a junho. O semestre foi muito positivo, com uma venda de 722 mil toneladas, crescimento de 17%, e uma receita cambial de 1 bilhão 723 milhões de dólares, 32%, quando acumulado no comparado com o primeiro semestre de 2024. Isso foi puxado pela Filipinas, que confirma mais uma vez o fato de ser o maior importador de carne suína do Brasil, mas também por Japão, por Singapura, Chile e tantos outros mercados que conseguiu construir essa diversificação do mercado da suinocultura brasileira, e mostra que as nossas previsões agora devem ser reforçadas e ter um desempenho ainda mais positivo, já que historicamente no segundo semestre a suinocultura consegue aumentar as suas vendas para o mundo. Palavra do presidente, Ricardo Santin, presidente da BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. Silmar, ali no Allianz Parque, o porquinho voou baixo lá na Copa dos Clubes, mas o porquinho brasileiro, a carne suína brasileira, vai bem, obrigado, hein? Que excelente resultado. Sem dúvida nenhuma também, impressionante. Compensando a queda que a gente está vendo aqui no setor de frango. Exportação de frango, infelizmente, estão tendo um desempenho fraco por conta daquele episódio lá de gripe aviária. Enquanto isso, exportações de carne suína bombando aqui mundo afora. E o mais importante, né, abrindo cada vez mais mercados novos, diversificando os mercados. Eu me lembro que no início das exportações brasileiras de carne suína, era basicamente só para a Rússia, depois só para a China, eram poucos destinos. Hoje estamos aí com Filipinas liderando as nossas importações de carne suína, né? Além da própria China, que continua, o Chile, ou seja, um conjunto novo de países aí, que aumenta cada vez mais por conta da própria qualidade da carne suína brasileira e do volume crescente aqui. O Brasil já é o terceiro maior produtor de carne suína do mundo, está se transformando aqui quase no segundo maior exportador, só perde para os Estados Unidos ainda. Tem muito crescimento acumulado nos últimos anos,
E esse ano, possivelmente, pode atingir até um novo patamar aqui na escala global aqui dos maiores exportadores de carne suína, assim como já é na carne de frango e na carne bovina, né, também. Ou seja, excelente resultado. Seja aí com um detalhe importante, né? Não só aumento de volume, mas principalmente aumento de receita por conta de preço melhor, que tem a ver com a qualidade e com o próprio aumento da demanda, né? Preço muito mais alto do que no mesmo período do ano passado, que é muito bom. Por conta da qualidade da nossa carne suína, que é excelente. Aliás, me deu água na boca agora, hein? Eu acho que vou para a cozinha, vou para o fogão hoje à tarde e vou preparar um lombinho para amanhã. Lombinho assado, molhadinho, suculento, não seco. Eu acho que é uma boa pedida. Você é fã de carne suína também, né, Sumar? Sim, sim, sim. Então, o meu churrasco eu sempre faço variado, ou seja, eu gosto muito de costela bovina, o gaúcho gosta de costela, né? Então eu faço minha costela bovina e uma costela suína também, isso é para variar um pouquinho todos os fins de semana. Eu gosto, inclusive, quando eu compro já congelada pronta e solta, né? Que tem várias. Eu gosto, inclusive, quando eu faço uma carninha moída, eu gosto de colocar metade de carne bovina e metade de carne suína. Fica mais suculento e saboroso. A carne suína realmente é saborosíssima. Sem dúvida. Te mandar um pedaço de lombinho para você, tá? Vou pedir pro pessoal entregar aí para você em Porto Muito Alegre. bom. Tchau, amigo. Até amanhã. Tchau, Daniel. Boa tarde. A você e toda a equipe. Até amanhã. Abraço. Boa terça para você.